Afinal de contas, o que a profecia sobre vida no campo e os incêndios que ocorreram nas casas publicadoras das instituições da época e nos sanatórios, que são nas clínicas de saúde, tem a ver uma coisa com a outra? Bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso, né? O que esses incêndios têm a ver com a profecia do vida no campo? Certa vez, eu publiquei aqui no canal um vídeo onde uma pessoa falou assim: muito bom vídeo, só que os incêndios não tem nada a ver com a profecia do vida no campo. Aí quando eu vou falar sobre a questão panteísta com algumas pessoas, elas já estudaram com outras pessoas, mas eu tenho certeza que não pegou tudo. Não, isso não tem nada a ver. Gente, primeiro eu quero falar para vocês que tudo que eu trago aqui é coisas que eu estudei. Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não estou aqui para debates, não estou aqui para contenda, e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente diz que alguém está errado, ou afirmar algo sem estar aberto a colocar novas coisas ali. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar dando um mau testemunho, isso é perigoso, tá? Às vezes a gente está falando uma verdade, a pessoa vem e fala que não tem, e ali é jogado por terra. Mas eu tenho aqui os textos e eu quero apresentar para vocês. E meus queridos, não é porque eu quero entrar em debate não, é porque eu quero esclarecer. Geralmente a gente tem pessoas que gostam de debate, né? E tem outras pessoas que não. No meu caso eu não gosto de debate, no meu caso eu gosto de confrontar o erro. Né? É o erro que tem que ser confrontado, é o pecado que tem que ser enfrentado, e não pessoas. Nós não estamos aqui para enfrentar um ao outro, mas para enfrentar o erro, na verdade. Então, eu quero explicar para vocês que sim, a casa publicadora da época, que era a Review, e tantos sanatórios foram incendiados pela própria vontade do Senhor. Por quê? Porque estavam em desobediência à vontade do Senhor. Como eu já expliquei para vocês aqui no canal, se vocês ainda não assistiram, assistam. Tem alguns vídeos falando, né, que nós precisaríamos conhecer a nossa história, para a gente conhecer a nossa identidade. E por que há tanto conflito dentro de uma única crença? É campo? Não é campo. É vida reformadora de saúde? Reformar a saúde não tem nada a ver. Ah, mas é vitória sobre o pecado. Não, não temos que ter vitória sobre o pecado. Então, é um conflito de crenças, é um conflito de doutrinas, que isso deixa qualquer um louco, principalmente quem é novato. Por isso, quando Jesus estava enfrentando ali os fariseus da época, o que ele falou? Conheça a verdade por ti mesmo. Ellen White, o que ela mais escreveu? Conheçam a verdade por ti mesmo. O que Paulo falava? Pesquisem por vocês mesmos. Então, eu resolvi seguir a ordem e pesquisar por mim mesma. E aí, há um tempo atrás, eu lendo Testemunhas para a Igreja, volume 8, lá eu entendi a questão do panteísmo, e eu já percebi que a boa parte de vocês aqui não sabem o que é a questão panteísta, vou explicar rapidinho, né? Mas muitos acreditam que os incêndios que ocorreram dentro ali daquele instituto, daquelas organizações, eram incêndios por causa unicamente do panteísmo. Mas a palavra do Senhor nos diz, lá no livro Testemunhas para a Igreja, volume 8, que o panteísmo só era algo que estava revelando coisas muito mais profundas. E que coisas mais profundas era essa? Desobediência. Desobediência à vontade e à instrução do Senhor, quanto como Ele queria que sua obra fosse organizada. Como que Ele queria que o Evangelho fosse levado. E devido às pessoas não darem atenção para a mensagem do Senhor... Olha, gente, nosso amiguinho aqui querendo aparecer também. Amigo, você quer escutar o sermão mesmo? Voltemos. Se colocaram no desagrado de Deus. E por se colocarem no desagrado do Senhor, né, estavam agora dirigindo a obra conforme bem entendiam e bem compreendiam. E naquele período o Senhor levantou Ellen White como profetisa para corrigir o povo, para poder admoestar, para poder chamar de frente. Hoje em dia, eu fico imaginando, quem aqui lê os Testemunhas para a Igreja, ali era cartas pessoais, gente. Era cartas de pessoas para pessoas. Era Ellen White, quando ela tinha o discernimento,
que o Espírito Santo do Senhor a dava, ela via o pecado ali no outro e o que ela fazia? Ela não saía falando da vida e do pecado do outro para ninguém não, tá? Mas fulano, a gente fala, o cicrano, e não sei o que, e não quer. Não, ela ia ter com a pessoa. E muitas vezes ela fala pela voz e pela pena. E pela pena era a forma de escrita da época. Né? Hoje nós podemos falar pelo telefone, pelo WhatsApp, até mesmo por um e-mail, carta, né? E ela mandava essas cartas pessoais para as pessoas, chamando o pecado pelo nome, chamando essas pessoas ao arrependimento. E não foi diferente. Naquele período, ela começou a receber as instruções do Senhor a respeito da mudança. A mudança de como Deus queria que a obra evangelística fosse pregada. E como que era, né? Ali Deus estabeleceu algumas coisas. Algumas para ficar nas cidades e outras não. Por exemplo, foi chegada a mensagem para o povo que o povo deveria morar no campo, mas deveria ter casas de culto na cidade. E essas casas de culto eram para o povo sair do campo no final de semana, no sábado, e ir lá. Aí chegando na casa de culto, eles abririam a casa de culto, levariam os convidados, né? Outra coisa que era para ser na cidade, além da casa de culto: restaurantes vegetarianos, para que a reforma de saúde fosse pregada na cidade. As pessoas que fossem construir restaurantes vegetarianos na cidade, elas deveriam morar fora da cidade, pouco, porque deveria ser de fácil acesso à cidade. Elas iriam morar ali e iriam até a cidade para abrir os restaurantes. E esses restaurantes era uma forma de mostrar a forma do povo adventista viver, que era um povo que deveria ser separado. E quando eu falo separado, é diferente das normas do mundo. Não se tornando eremita e não recebo ninguém, não é isso. A palavra de Deus diz que era para eles levarem o evangelho e para testemunhar. Então esses restaurantes seriam restaurantes vegetarianos, onde teria várias revistas sobre saúde dentro, sobre a mensagem, né, de justificação pela fé, vitória sobre o pecado, a relação que essas mensagens têm com a saúde. E ali era para as pessoas terem aquele restaurante na cidade, mas no campo era para eles morarem ali retirados da cidade e ir lá só trabalhar e nos momentos de culto. Outra forma que ela fala que era para ter na cidade era como se fosse clínicas em prédios. Poucas clínicas essas que não teria como ser no campo. Algo que fosse assim, bem que emergência mesmo, sabe? Então, essas aí deveria ser, mas fizesse ali já pensando de como montar literalmente um instituto no campo. Entendem? Então, ela, até onde eu tenho conhecimento, seriam essas três, né? Estudando, eu cheguei a essas três. Mas a palavra do Senhor diz que indústrias de alimentos saudáveis, né, que produzia alimentos saudáveis para vender para todo o mundo, né, essas indústrias deveriam ser no campo. Instituições de saúde, sanatórios, hoje são clínicas de recuperação de todo tipo, né, de saúde. Tem várias áreas, mas tudo que englobasse a saúde, essas clínicas seriam no campo. Outra coisa que era para ser no campo, além das indústrias e clínicas, escolas. Escolas deveriam ser no campo, centros de treinamentos, treinamentos de obreiros, treinamentos de pessoas para o campo. Alunos deveriam estudar nessas escolas no campo. Então, a outra coisa que tinha que ser no campo, casas publicadoras no campo. O que mais? Além das escolas, né? Os centros ali institucionais de ensino, os centros de saúde, campo, casas publicadoras, campo, editora, campo. O que mais que deveria ser no campo? Inúmeras coisas, né? A vontade do Senhor é que essas instituições fossem instaladas no campo, entende? Só que, infelizmente, a liderança daquela época estava rebelde e eles não queriam fazer. E a rebeldia era tanta que os próprios líderes começaram a escrever livros. E livros esses que já iam contra o que diz a palavra do Senhor. E um exemplo desses livros é o livro do Dr.
Esse livro do Dr. Kellogg é um livro que tinha uma visão panteísta. Mas o que seria uma visão panteísta? A visão panteísta é uma visão de que Deus, ele é a própria natureza. Deus, ele é a natureza. Só que a palavra de Deus nos diz que Deus não é a natureza. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele não é a natureza. Ele é o criador da natureza. E essa natureza, ela vive para servir ao Senhor e nos servir. Inclusive, nós fazemos parte da natureza. Mas Deus não é a natureza. Deus, ele é dono, é criador da natureza. E dentro desses livros entrou a questão panteísta. Nessa questão panteísta, com certeza tinha muito mais coisas, mas eu quero aqui falar algo básico para vocês. Muita teoria e muitos escritos errados contra aquilo que realmente a doutrina bíblica estava sendo publicados dentro das casas publicadoras. E nisso, já estava se tornando o auge. E aí, lá Testemunhas para a Igreja, volume 8, diz o seguinte, que a questão panteísta era apenas algo supérfluo comparado ao que já vinha sendo. Pois nos anos de 1885, o Senhor começou a dar a mensagem sobre a vida no campo, do povo ir para o campo porque viria um decreto. Quando deu 1888, saiu um projeto de decreto de lei dominical. O povo não tinha seguido as instruções. Passou 88. Aí veio os anos 1000, e isso passou tempo, gente. Tempo. A misericórdia de Deus é grande. Os anos de 1900, 1901, 1902, Ellen White começa a escrever muito para o povo ir para o campo, principalmente a liderança. Retire essas instituições da cidade, leve-as para o campo. Entendeu? A ordem do Senhor, o desejo do Senhor sempre foi esse. Que a gente que tirasse da cidade e levasse para o campo. E sabe por que, gente, eu me emociono com isso? Porque eu conheço a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu nasci e cresci no campo. Nasci e cresci no campo. Aos 18 anos, eu fui para a capital. Fui estudar. Eu era recém-batizada. Eu não falo convertida, eu falo batizada. Batismo com conversão são coisas totalmente diferentes. Tem muita gente que se batiza, mas o eu não fica lá dentro do tanque, não. Sabe? Elas nem sabem o que é morte pro eu. Então, eu fui para a cidade grande, estudei, adoeci, trabalhei. E as instituições de cidade grande acabam com a vida de qualquer um. Inclusive, na minha primeira graduação, que é administração de empresas, uma das coisas, assim, o meu primeiro projeto foi um projeto, o projeto de conclusão de curso, foi um projeto sobre as formas de administração de empresa. E eu escolhi a forma humana, Tem várias formas de administrar uma empresa, e eu escolhi a de recursos humanos. Por quê? Porque as pessoas dentro das empresas são tratadas como bicho e lixo. A maioria. Raramente se vê uma empresa que tem valores e princípios de verdade. Todo mundo, quando vai instituir uma empresa, ela coloca lá missão, valores e visão. Mas, na prática, praticamente não se vê os valores que se dizem ter. E o Senhor, nas suas empresas, nas suas instituições, ele também tem missão, ele tem visão e ele tem valores que precisam ser seguidos. E um desses valores que o Senhor leva tão em consideração é a nossa saúde, é o nosso bem-estar. E quando eu falo de saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Uma empresa no campo, num lugar como esse, as pessoas respirariam ar puro, estaria mais perto das obras construídas pelo nosso Criador. Até o barulho do pássaro. O próprio livro, Medicina e Salvação, fala sobre isso, Conselho sobre Saúde, que os pássaros, o canto dos pássaros, o colher os frutos, fariam
com que os doentes ali sendo tratados naquelas instituições de saúde se curariam mais rápido. O Senhor curaria-os mais rápido porque estaria usando os meios que o próprio Senhor deixou. Porém, o que acontece? As pessoas na cidade não têm esse tipo. E o Senhor é maravilhoso. Quando Ele nos dá essas instruções, muitos esperam que a ciência comprove isso. E o Senhor vai lá e manda a ciência comprovar. Recentemente mesmo, agora recente, saiu um estudo que colher frutos. Saiu um estudo que escutar o canto dos pássaros ajuda a curar um sistema nervoso debilitado, sistema nervoso que faz parte das emoções, né? Que você põe para fora. Entende? Então, o Senhor, Ele é maravilhoso. Quando Ele nos dá as suas instruções, é porque Ele quer ver a sua obra prosperar. E nas cidades, não. Por exemplo, um hospital na cidade. Quem já ficou num hospital na cidade? Eu nunca fui internada, assim, internada. E nem passei por cirurgia, graças a Deus. Mas eu já fiquei com pessoas internadas e que passaram por cirurgias. As pessoas ficam dentro de uma sala com ar-condicionado que nem respiram ar puro. Gente, é terrível. E aí o Senhor vem e mostra. Outra coisa, está lá no Vida no Campo, no capítulo 8. Diz que o Senhor, lá no capítulo 8 do Vida no Campo, vem falando que quando o Senhor deu essas ordens para que todas essas instituições fossem para o campo, era para benefício do seu próprio povo. Porque lá no capítulo 8, vou até ler rapidinho para vocês verem quais são esses benefícios que o Senhor gostaria que tivéssemos como seu povo. E, gente, Deus é um patrão maravilhoso. Seguir as ordens desse diretor, desse general, não deveria ser penoso para nós. Mas, infelizmente, tem sido para muitos. Porque estão fascinados com as coisas da cidade. Fascinados em construir não pelo bem da humanidade, mas pelo bem do próprio bolso. E aí, lá no capítulo 8 diz, nossos centros institucionais devem estar fora das áreas congestionadas, né? E lá vem falando qual seria a localização apropriada para as instituições do Senhor. Hoje você dá uma analisada e você verá se realmente estamos vivendo dentro da vontade do Senhor ou não. Isso tudo está no livro Vida no Campo. E aí, vem falando, a primeira parte vem falando sobre a localização apropriada, né? Qual era a localização que o Senhor gostaria que suas instituições fossem montadas. Aí, logo depois disso, vem mostrando por quê. Aí, o primeiro motivo era para evitar a tentação e a corrupção. Ou seja, nós como um povo que temos uma reforma de saúde, nós como um povo que vestimos diferente, falamos diferente, isso não é só de fora para fora, tem que vir de dentro para fora, né? Como eu costumo dizer, que a verdadeira modéstia, ela não cobre só a pele. A verdadeira modéstia, ela deve cobrir a nossa vaidade. Porque tem muita gente que cobre a pele, mas a vaidade ainda está ali dentro do coração. Inclusive tem a vaidade de dizer que está melhor do que os outros, porque já fez essa e aquela outra reforma. Temos que tomar muito cuidado com isso. Isso também é vaidade. Sabe, a vaidade de me mostrar acima, isso nós não podemos fazer. Apesar de que nós também devemos reconhecer nossa salvação. Mas a verdadeira modéstia, ela cobre não somente a pele, ela cobre a vaidade. Né? Que os principais pecados não é o da carne aqui que vocês veem, mas é o do espírito, é o que está dentro. Então, o Senhor vem falando sobre isso. Primeira coisa que era para evitar a tentação e a corrupção, porque ali a gente está vendo dentro da cidade coisas o tempo todo. Por exemplo, eu não nasci vegetariana, eu me tornei. Me tornei reformadora de saúde, tirei carne da minha vida. Mas se eu moro numa cidade onde eu sinto o cheiro de churrasco o tempo todo, onde eu vejo coisas que não são saudáveis o tempo todo, aí aquelas pessoas mais presunçosas irão dizer, olha, eu não vou sentir nada. Você vai sentir. O seu cérebro, o seu corpo é regido por leis. E leis essas é que, se você já experimentou algo, isso ficou guardado na tua memória. Por isso nós precisamos de muita comunhão com Deus e pedir para que Ele tire esse gosto de nós. Mas ambiente importa. Se ambiente não importasse, o Senhor não nos pediria para virmos para o campo. Ambiente e pessoas influenciam. Outra coisa que o Senhor
queria para o teu povo, né, de bênção, era que os seus jovens fossem ensinados num lugar mais eficiente, num lugar onde eles teriam longe das tentações, né, para que o caráter deles fossem formados. Aí sim eles estariam aptos para ser jogados lá dentro. Mas antes disso, não. Porque é preciso formar. E a palavra de Deus diz assim, que pela contemplação sereis transformados. Então, muitas vezes, tem pai, mãe aí que cria filho na igreja. Mas, daqui a pouco o menino está falando palavrão, daqui a pouco o menino está fazendo um monte de coisa que não era para estar fazendo. Mas por quê? Porque essa criança, esse jovem, está sendo influenciado pelo meio. E a influência de um pai e uma mãe que mal param em casa não é o suficiente para concorrer com a influência de um mundo dentro de uma cidade. Entende? O Senhor, Ele sempre nos quis... tem um livro muito bom chamado Preparação para a Chuva Serôdia. E esse livro diz que o maior medo do nosso inimigo é que nós desempeçamos o caminho. O que é desimpedir o caminho? É eu me colocar em situações favoráveis, onde melhor eu possa desenvolver em Cristo. E situações favoráveis são evitar ambientes, lugares, né? Pessoas, inclusive. Influências. Evitar circunstâncias e situações que não me coloquem em risco. Como José no Egito. José, ele fugiu de uma situação que o colocaria em mais risco ainda. Ele fugiu. Então, ele estava procurando se colocar em uma situação favorável. Ele saiu de dentro daquela casa, onde aquela mulher tentou agarrá-lo, né? E ele saiu correndo dali, porque se ele continuasse ali, ele estaria numa situação desfavorável. Então ele, em vez de ficar dentro da sala, dentro da casa com a mulher, ele, ó, vamos para fora que todo mundo tá vendo, né? Então assim, o meio importa, sabe? E Deus sabe disso, e Ele se preocupa com isso. Para o nosso bem, para o nosso bem. Então, outro motivo que o Senhor queria que suas instituições estivessem fora da cidade é porque tem tempos tempestuosos vindo por aí. Né? Há tempos, já tem vindo tempos, né? Quem tem vivido na cidade sabe que é greve disso, greve daquilo, pandemia daqui, da lá, né? Quem vive na cidade vive em tempos tempestuosos mesmo. Só quem não tem visão espiritual não consegue enxergar, inclusive para a própria saúde. Eu quero contar para vocês uma história rapidinho de uma irmã, né? Uma irmã antiga de igreja. E essa irmã, certa vez eu fui visitá-la, né? Era um sábado à tarde, eu fui visitar, o esposo dela estava doente. E aí essa irmã, ela estava com um pulmão, ela foi no hospital, que ela deu uma tosse e ninguém sabia o que era. E ela foi no hospital saber o que estava acontecendo com ela. Quando o médico fez o raio-x do pulmão dela, perguntou a ela: a senhora fuma? Não, eu sou evangélica, eu sou crente, eu não fumo. Não, eu pergunto isso para a senhora porque o seu pulmão está cheio de fumaça de cigarro. Ela andou de caidura. Por quê? Porque do lado da casa dela tinha um posto de saúde e as pessoas todos os dias iam para o posto de saúde e eles lá, ó, fumavam o período todo que estavam ali fora do posto enquanto estava na fila. E ela lá dentro da casa dela ficava cheirando o cheiro de cigarro, né? O ar entrava e o ar poluído, o Vida no Campo fala muito sobre isso, que quem vive na cidade vive de ar poluído. O ar poluído adoeceu a irmã. Era como se ela fosse uma fumante, entende? Porque Deus quer livrar o seu povo, mas quem não tem visão espiritual não vai enxergar isso. Outra coisa que o Senhor também queria muito para o seu povo, além dos tempos difíceis que está por vir, que o Senhor queria os libertar e os livrar, né? É que seu povo tivesse mais espiritualidade. E isso não quer dizer vou para o campo e vou tornar-me um eremita, né? Longe do mundo e de todos. Não. Era com fácil acesso, onde as pessoas poderiam ir até as cidades, fazer os seus trabalhos, fazer o trabalho missionário, evangelístico, inclusive também pregar e abrir as casas de culto. Esse era o ideal do Senhor.
corrigindo, é o ideal do Senhor. O Senhor não muda. O ideal dele continua sendo o ideal dele, entende? E o Senhor, quando ele pede para que todas essas instituições e nos dá todas essas orientações, ele está querendo o nosso bem. Só que, gente, eu quero apresentar para vocês um livro. Vou colocar aqui a fotinho dele para vocês poderem ver. Que eu deixei, não tô com ele aqui, mas eu tenho e já li. Chama Madison, A Linda Fazenda de Deus. Nesse livro, o Edward e o Megan, uma coisa assim, Megan, são dois homens do período de Ellen White. E esses dois homens, naquele período, quando os líderes religiosos estavam não mais querendo seguir as ordens do Senhor, esses dois homens que foram educados na casa de Ellen White, tiveram um relacionamento assim muito próximo dela, eles aprenderam a vontade de Ellen White. Inclusive o Megan, ele chegou a presenciar algumas visões dela. O Edward, por exemplo, chamava ela de mamãe. Eles tinham nela apoio emocional. Eles, no período que eles estavam estudando, que eles iam na casa dela, eles eram jovens. Só que eles cresceram, se tornaram homens, né? Homens dignos, homens honrados e que queriam fazer a vontade do Senhor. Então, um deles foi convidado a ser professor em uma das escolas. Essas escolas estavam no meio da cidade. E o outro foi convidado, e o outro também, né? Ambos estavam ali trabalhando nas instituições. Só que, de acordo com o que eles viam nos conselhos do Espírito de Profecia, né, dados a Ellen White, e o que eles viam como estava acontecendo, eles não concordavam com aquilo. Inclusive, conta a história de que num dos lugares que eles estavam, né, como funcionários dali, tinha uma quadra de jogo. E um deles tinha visto os escritos de Ellen White falando que dentro das instituições do Senhor não era para ter jogos de competição. E aí, como era para ser uma instituição do Senhor, no lugar de ter lugares para jogos, era para fazer hortas, plantar coisas. E um deles mesmo, que se tornou diretor depois ali dentro, no começo foi perseguido porque tinha entrado na reforma de saúde, mas a maioria da liderança não era. E ele trabalhava ali dentro. E aí chegou um momento que ele se tornou diretor, que ele mesmo pegou um trator, foi lá e arou aquela quadra de esporte todinha. Arou e plantou mandioca, milho e fez uma horta e botou os estudantes conforme estava na profecia. Mas infelizmente, o inimigo ele sempre vai perseguir. E ali eles não poderiam dar continuidade nessa obra, conforme o Senhor pedia. Ellen White estava do outro lado do mundo, né? Ali fazendo o trabalho dela. Mas eles estavam cá, do outro lado, também tentando viver conforme o Senhor pedia para que essas instituições estivessem no acordo do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Mas o que aconteceu? Essas pessoas, né, eles em si, esses dois homens, eles não continuaram nessas instituições, né? Eles vão embora. E ali, quando eles perceberam que eles não podiam mais fazer a vontade do Senhor dentro daquela instituição, eles resolveram comprar um campo, uma terra no campo, e eles montarem uma instituição conforme o Senhor pedia, já que a liderança daquela época não queria mais fazer a vontade do Senhor. Nesse livro, que é chamado Madison, A Linda Fazenda de Deus, escrita por um desses rapazes, inclusive um deles também escreveu, juntamente com um dos filhos da Ellen G. White, um livro chamado Da Cidade para o Campo, muito bom também. Eu tenho os dois. Ele depois escreveu a respeito dessa mudança da cidade para o campo também. Eu tenho me especializado nessa área cada vez mais. Tenho usado as minhas formações que o Senhor me deu para poder trazer informação para vocês e também para ajudar. Eu tenho sentido esse chamado, sabe? Porque eu tenho um propósito e projeto também para fazer conforme o Senhor, né? Essas pessoas e essas histórias me inspiram, entendeu? Então, a grande vontade do Senhor era que fosse tudo no campo. E eles começaram
a construir suas instituições no campo. Eles compraram um lugar. Se vocês lerem a história de Madison, a linda fazenda de Deus, vocês vão ficar encantados. Inclusive, eu vou ver se eu acho o PDF desse livro e vou colocar aqui para vocês. E aí, eles compraram esse lugar no campo. E muitos da época acreditavam que não era para eles comprarem esse lugar no campo separado da instituição. Mas como assim? Nós não queremos comprar ligados com a instituição, porque se a gente compra ligado com a instituição, a gente vai ter que aceitar o que ela diz. E ela, em si, não concorda com a reforma de saúde, não quer vida no campo, por exemplo, para as instituições, aquela liderança não queria nada disso. Eles queriam continuar nas cidades, queriam continuar com suas quadras de esporte no lugar que era para ser plantações. E esses homens começaram a escrever para Ellen White, falando que sentiu que o Senhor queria, que eles fizessem conforme o Senhor vinha pedindo e não mais conforme estava ali na instituição. E aí o que Deus falou com esses homens? O que Deus orientou Ellen White a escrever para esses homens? Falou para deixar eles em paz, que deixasse eles fazer a vontade do Senhor, porque eles eram homens íntegros que queriam fazer a vontade do Senhor. E já que os líderes, daquela época e da instituição não queriam, que eles não atrapalhassem. E isso, e ainda mais, ela incentivou ao povo a ajudá-los com recursos na construção, dessa escola. Era uma escola que eles tinham como Madison, a linda fazenda de Deus. No começo começou com uma escola e mais na frente eles se especializaram em medicina e montaram junto um instituto e foram seguindo conforme a vontade do Senhor. E aí Ellen White, ela diz que sempre que homens saem do caminho e da vontade do Senhor e o Senhor levanta outras pessoas, que nós como povo devemos apoiar. Nós como povo devemos apoiar o que é certo, o que é correto para ser feito. E mediante a tudo isso, lendo o capítulo 8 do Vida no Campo, lá dentro vem mostrando alguns tipos de instituições, Tanto o capítulo 8, vou ver aqui mais alguns para vocês verem. Tanto o capítulo 8 do Vida no Campo, quanto só um instante, gente. Tanto o capítulo 8, como o capítulo 4 e o 6, vem falando sobre a questão de morar no campo, E ali o Senhor vem dando as indicações certinhas. Ele fala para não fazer aglomerações no campo. Algumas pessoas, inclusive, já me convidaram. Irmã, vem para cá e tal. Tantas pessoas. Gente, peraí. Eu quero seguir a palavra do Senhor como ela é. Eu não quero subestimar a palavra do Senhor. Até o momento, o conhecimento que eu tenho é não fazer aglomerações, não fazer colônias. Se tiver algum texto do Senhor dizendo que está liberado fazer colônias, eu farei. Mas no momento eu não tenho esse tipo de conhecimento, nunca me chegou e eu já li muito mesmo. Vocês aqui me acompanham, vocês acredito que vocês percebem que eu tenho buscado muito conhecimento, Comparado ao que tem, eu sei que é pouco, mas comparado ao que muitos buscam, eu sei que também já é muito. Então, eu não vou. Não tem como, eu agradeço de coração, mas eu não posso ir contra a minha consciência. Se a palavra do Senhor diz que o campo é para nós e também é para o evangelismo, e não para fazer aglomerados, mas para poder espalhar o evangelho, não é uma questão de fugir, me isolar, mas é para que o evangelho alcance outras cidades, outros lugares. As pessoas pensam que quando se vai para o campo, a cidade não vai ser evangelizada. Gente, você está indo para o campo, você está indo para o fim do mundo. Porque geralmente todo campo, toda roça, ela tem uma cidade perto, não só uma, várias cidades perto. Então todas essas cidades perto podem e devem ser evangelizadas. E diante de todo esse estudo e de todo esse conteúdo que eu tenho buscado, eu percebo que o povo de Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, essas instituições que o Senhor revelou para o seu povo, que seriam do agrado dele,
Ele libera para qualquer um de nós quisermos fazer. Aí muitos de nós falam assim, vou para o campo, vou viver de quê? Tá? A obra do Senhor sempre foi uma obra empreendedora, em todos os tempos. Inclusive Paulo, que tinha direito de receber de dízimo, porque ele pregava o evangelho. Para quem é o dízimo? Para quem prega o evangelho. Qualquer um que vive da pregação, que prega o evangelho, ele merece receber, porque a palavra diz, digno é o trabalhador do seu salário. Porém, muitas vezes ele não tinha o apoio de todos e ele tinha que construir tendas. Então, ele empreendia, enquanto ele construía tendas, ele também evangelizava. Inclusive, esse trabalho está lá no Ciência do Bom Viver, chama Ministério de Manutenção Própria. Você pode receber auxílio, mas muitas vezes você também vai ser preciso trabalhar, porque o auxílio em si não é suficiente. Por isso que Paulo, muitos vão dizer, Paulo não recebeu dízimo. Paulo recebeu dízimo. Paulo mandou Tito, Timóteo, Tessalônica. Recebia dízimo. Paulo recebeu dízimo. Mas Paulo também trabalhou com as próprias mãos. Por quê? Porque muitos deles ali, se eu não me engano, os coríntios, por exemplo, eram pessoas que não ajudavam na pregação do evangelho e ele tinha que comer, né? Então, muitas vezes ele tinha que trabalhar com as próprias mãos. Então, muitos aconteceu de fazer como Paulo, pregar o evangelho e receber recursos, mas ao mesmo tempo ter que trabalhar com as próprias mãos para poder se manter. E aqui entra a questão da manutenção própria, os missionários de manutenção própria. Entra também a questão do Erdord e do Magen, que foram homens que Ellen White diz, ajude eles. Se eles querem fazer a vontade do Senhor, já que aqueles que eram para estar fazendo não estão, se eles querem fazer, ajude-os, participe, colabore, né? Eles fizeram e muito do povo ajudou eles. Mas eles também venderam aqueles cursos, venderam a vaga naquela escola, né? Não era uma escola pública, era uma escola sim particular. Mas e aqueles que não tinham condição? Trabalhava para pagar, né? A palavra de Deus sempre diz isso, que é empreendedora. A obra do Senhor é uma obra empreendedora. E no campo, você tem essa possibilidade. Se você quer viver de alimentos saudáveis, se você quer vender, se você não conhece indústrias saudáveis, eu conheço algumas, né? Inclusive dentro da própria instituição, mas não funciona dentro, né? Não é no campo como muitos deveria ser. Instituições de indústria no campo. Ah, eu vou para o campo, vou viver de quê? Gente, a obra do Senhor é uma obra empreendedora. E Ele nos habilita e Ele nos libera a pegar os seus projetos e fazer e colocar em prática. O projeto não é meu e nem seu, é dele. E se nós realmente queremos viver a vontade dele, Ele nos habilita e Ele nos dá liberdade para isso. Então, como a obra do Senhor é uma obra empreendedora, e eu sei que há muitos empresários que moram nas cidades, mas que poderiam estar vivendo muito bem também no campo, seguindo os projetos deixados pelo Senhor, como as indústrias alimentícias saudáveis, como clínicas de saúde natural, sabe? É uma obra empreendedora. Eu já andei muito por esse Brasilzão aqui, e eu já passei por muito lugar onde eu vejo pessoas com outras crenças, né? Que servem a outros deuses, que não o Deus do céu, que estão colocando em prática projetos que é o nosso Deus nos deu. Clínicas de saúde, entende? Centros de treinamento, tudo no campo. Então a obra do Senhor é uma obra empreendedora. E essa obra empreendedora é uma obra que nos habilita e que o Senhor nos dá liberdade para fazer conforme a vontade dEle. E vai ter a bênção dEle. Estudem o livro Vida no Campo. Mensagens Escolhidas, volume 2. Madison, a linda fazenda de Deus. Vocês vão descobrir muita coisa. Que hoje muitos estão incapacitados de ir para o campo, né? Acham que não conseguem. Mas o Senhor fala que a bênção dele repousa sobre cada um que quer fazer a vontade dele. Devemos sentar e fazer planos e projetos bem elaborados. Em breve, se for a vontade do Senhor, trabalhando nisso eu já estou. Quero ajudá-los, sabe? Eu tenho um projeto também
para estar no campo. Não sei se você ainda conhece a obra Médico Missionário, na verdade é Missionário Médico, né? Que é a obra que leva saúde para o povo, purificação para o povo de Deus, né? E saúde para amenizar o sofrimento do mundo, que é a obra da saúde. Uma obra linda, está intimamente ligada com a mensagem do terceiro anjo. Caso você não saiba, seremos, né, o pessoal da saúde, da verdadeira, será a linha de frente nessa guerra espiritual aí, quando começar a vir os juízos de Deus, quando vir as pragas, sabe? Teremos que trabalhar firmemente nessa obra. Inclusive, é uma obra linda. Super indico vocês estudarem sobre os livros de saúde de Ellen White. Então, eu fiz uma transição totalmente de carreira. Eu saí das finanças, fui para a educação, tenho tanto a graduação quanto especializações e experiência prática na área de finanças, assim como tem na área da saúde, especialização, tenho formação, especialização e no campo, inclusive educação para o campo, também tenho especializações para essa área e também tenho experiência prática na educação do campo. Passei por o Senhor me concedeu essa dádiva de ter esse tipo de experiência. Também saí de uma área e agora transferi para outra área. Qual é a outra área? Saúde. Essa outra área de saúde, eu tenho formação, tenho especialização e também tenho experiência. Eu atendo pessoas, sabe? Só que eu vejo que o alcance é pouco devido àquele tanto de gente. Gente, eu tenho muita gente de contato aqui para poder atender, para poder responder. E para isso, eu estou elaborando novas formas de trabalho. Para quê? Para que eu possa alcançar o máximo de pessoas possível. E que para isso também possamos levantar recursos para o trabalho do Senhor, né? Eu sempre me perguntei, Senhor, por que eu estudei tanto na cidade? Né? Por que eu estudei tanto? Eu fiquei há um tempo imaginando que isso tinha sido perca de tempo. E hoje, depois que eu vim para o campo, eu tenho uns outros canais que falam que dou estudos bíblicos. Tenho esse canal que é só sobre o campo. Tem um canal que é sobre saúde, gente. Tem um canal que é sobre finanças. Então hoje eu vejo que o Senhor me ensinou técnicas, né, de estudos, mas que eu precisava estar firme em todas essas áreas de formação na palavra. E foi o meu período de formação, enquanto eu parei no campo. De manhã, de tarde, de noite, madrugada. De manhã, de tarde, de noite, madrugada. Me especializei nessas áreas voltado para o cristianismo. E hoje eu uso isso para ensinar pessoas. Então, se você acha que não dá para viver no campo, dá. O Senhor tem muita informação, o Senhor tem muito projeto. E eu sinto que é com todo o conhecimento que eu tenho adquirido. Não falo por soberba, mas porque realmente eu procurei. Que seja para a honra e glória do Senhor e para servir para Ele, sabe? Eu sinto que eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que compartilhar, assim como eu tenho compartilhado já nos canais. E o Senhor também quer usar isso para poder levantar os devidos recursos para poder fazer essa obra maravilhosa que Ele nos pede, que é a obra Médico Missionário. Então, gente, leiam o livro Vida no Campo, capítulo 4, 6 e 8. Leiam Madison, a linda fazenda de Deus. Leiam também algumas partes que falam sobre vida no campo, lá no Mensagens Escolhidas. Então, e nós vamos aprendendo muito por aqui. Em breve, eu tenho novidades para vocês. Novidades para todos aqueles que realmente querem construir a arca, né? Mas ainda não têm condições de ir para o campo. Mas, gente, mudar para o campo não é algo que se acontece do dia para a noite. A palavra de Deus vem batendo firme na tecla do planejamento. Não é fugir igual um maluco. Quando fala fuga para o campo, não está dizendo de fugir igual um louco. Quando fala fuga para o campo, está falando morar, onde possam morar em um lugar de tranquilidade. Não é literalmente uma fuga para me sumir do mapa e sumir do sistema aí, não. Não é isso. Infelizmente, o Senhor, não podemos ainda, né? O novo sistema totalmente livre dos sistemas mundanos será nos céus, mas aqui nessa terra o Senhor nos pede para fazer transição de um sistema para outro. Sistema da cidade para o campo. Sistema da saúde, onde eu estou me empanturrando de remédios que mais faz mal do que bem, para uma transição de uma nova vida, uma educação, uma reeducação na minha forma de comer, na minha forma de exercitar, na minha forma de viver.
Então, é transição de uma coisa para outra. E transição leva tempo. Noé, para construir uma arca, quando o dilúvio vinha, caso você não sabe, o dilúvio, ele é representado as crises que vai estar por vir no final dos tempos. E a arca também é representada como campo. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que fala, eu vou mudar quando estiver acontecendo e tal. Gente, deixa eu falar, não dá tempo. A palavra de Deus diz o seguinte, Noé levou 120 anos para construir a arca. 120 anos. Então, foi um projeto dado pelo próprio Deus. O Noé teve que fazer a preparação da arca, ó, martelada. Enquanto martelava e construía essa arca, Noé pregava. E a própria vida dele, a própria construção daquela arca era uma pregação. Entende? Então, se a gente quer ir para o campo, a nossa própria vida, enquanto nós pregamos, nós vamos fazendo o projeto da arca. Olha, o Senhor pediu que é para ser assim. Eu tenho que pesquisar isso. Eu tenho que ver a transição de carreira, de trabalho. Olha, e vai se planejando. Porque se nós não fizermos a transição da forma correta, a palavra do Senhor diz que muitos voltarão desacreditados da vida, culpando as pessoas que os aconselharam aí, onde, na verdade, o único culpado foi eles mesmos, porque não buscaram conhecimento na palavra. E muitos têm dado conselhos sem ser habilitados pelo Senhor para dar conselhos. Muitos estão dando conselhos muito errados. E o Senhor diz para esses o seguinte, tá lá na Vida no Campo, né? Guiados pela providência divina, o capítulo. Lá fala assim que se professor que é muito bom, professor de Bíblia, mas ele não tem conhecimento nenhum do que é vida no campo e de que é essa transição e de que isso pode acarretar na vida e na família de uma pessoa, que ele fala para a pessoa que não sabe. Isso é humildade, sabe? Tem muita gente que parece que dizer que não sabe algo falta morrer, o orgulho não deixa. Mas você pode muito bem, é bonito falar, ou ainda não sei esse assunto, ainda não estudei. Você me dá um tempinho para estudar? Ou então faz como a profecia diz, não sei sobre o assunto, e deixa a pessoa buscar por si mesma. Fale, aconselhe a pessoa a orar, aconselhe a pessoa a jejuar, que é isso que deve fazer quem quer fazer uma transição da cidade para o campo. Entende, pessoal? Então, em breve teremos novidades por aqui. E eu espero que vocês continuem compartilhando, continuem assistindo os vídeos, porque é muito conteúdo bom. Sabe esse conteúdo que eu trago para vocês? São dias, anos de estudo, né? Aí às vezes a gente vai lá, pega as partes principais que aprendemos, que sublinhamos, e traz aqui num vidinho de 1 hora, meia hora, né? Imagina, esse tanto de conhecimento em 1 hora, meia hora. Mas ainda assim, eu convido vocês a lerem também, tá bom? Para vocês certificarem, terem certeza do que eu estou falando aqui para vocês, não é nada de errado, tá? Outra coisa, para quem ainda acredita que o Vida no Campo, que as instituições que queimaram só foi pelo panteísmo, tem os textos, né? Deixei os textos aqui no decorrer do estudo e vou deixar para vocês as fotografias dos jornais da época. As fotografias dos jornais da época mostrando aquelas instituições pegando fogo nas cidades. Os famosos fogos adventistas, porque aquele povo estava contra a vontade do Senhor. Pessoal, fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.